Oi, gente, tudo bem? Tô aqui triste que eu tinha gravado essa aula para vocês e aí, sem querer, eu fui e joguei no lixo. É assim mesmo, né? Resultado, quando a cabeça não pensa, quem paga é o corpo. Enfim, então é o seguinte, vamos lá. Então, vamos começar então o seu módulo 3, Química 1 hoje, para alegrar todo mundo, bem tranquilo, tá bom? O conteúdo hoje é bem suavezinho, tá? Então é o seguinte, vamos lá aqui então. No nosso módulo 3, capítulo 8, petróleo e combustíveis fósseis. O que acontece? Por que a gente para, né, de ver, de repente, a gente está lá nas funções orgânicas, trabalhando com nomenclatura e de repente breca? O que acontece? A gente estava estudando os hidrocarbonetos, um dos principais componentes formado por carbono e hidrogênio é o petróleo e os combustíveis fósseis. Tá certo? Por quê? Porque são derivados de compostos orgânicos, que é esse recurso não renovável, né? Restos de animais, de floresta, madeira e etc. Então ocorre a formação. Então o principal composto do petróleo são os carbonos e os hidrogênios, por isso que a gente para de estudar lá a questão dos hidrocarbonetos e vem aqui para essa questão. Tá certo? Entre o primeiro que a gente começa, então, começa com o petróleo, que é um dos principais componentes, né? Um recurso energético não renovável, e de repente o petróleo vale bilhões e bilhões de dólares, e de repente nessa pandemia o preço do petróleo ficou negativo. Como assim? Se as pessoas pararam de se movimentar, para de consumir petróleo, não foi? E aí, nem sei se na história já houve uma queda, um preço negativo do petróleo. Mas, enfim, tá certo? Então, a origem do seu petróleo. O petróleo, então, ele é um material bastante oleoso, mas menos denso do que a água, tá certo? E é constituído pela mistura de vários compostos orgânicos, mas o principal é o quê? Os hidrocarbonetos, carbonos e hidrogênios. A sua cor varia desde o negro até o âmbar, e isso aqui é muito interessante, porque inclusive tem uma história, né, do Clóvis de Barros, que ele foi falar sobre o petróleo, um trabalho que ele foi apresentar quando ele era pequeno, e ele falou justamente isso sobre a questão da cor do petróleo. E essa cor influencia na qualidade do petróleo, tá certo? Quanto mais antigo o petróleo, melhor qualidade ele tem, porque mais depurado ele está, tá certo? É igual um vinho, né? Igual uísque, etc. Igual nós também, né? Não, só que não. Então é o seguinte, esse petróleo aqui, ele é encontrado basicamente no subsolo de regiões mais, de solos mais antigos, né? Aqui no nosso país, a gente, a formação arqueológica do tempo terciário, a gente quase não vê isso então, mas a gente tem ali na nossa camada do pré-sal, ok? Bom, basicamente feito por matéria orgânica, tá certo? E uma fonte que deriva de vários compostos. O que acontece? Do petróleo a gente pode retirar vários outros produtos, como óleo lubrificante, gasolina, óleo diesel, asfalto, piche, gás liquefeito, que é o gás de cozinha, tá? Aqui ele vai contar aqui para você um pedacinho aqui, como é que foi a formação do pré-sal, aonde é que está, a distância onde está isso, né? Como que é feita essa prospecção aqui na verdade é o estudo de como isso é feito, tá? E o tipo de maquinário que vai ser utilizado para retirar esse petróleo. Muito interessante essa parte, gente, da parte da prospecção aqui do petróleo, que é o seguinte, é um estudo geológico bastante apurado, porque eles estudam a formação geológica, a formação das rochas sedimentares, a formação da bacia sedimentar, para obter a localização desse composto, tá? Que é o petróleo. Então é bem interessante você ler aqui sobre a prospecção. Mas, quimicamente, o que me importa? O que me importa é o seguinte, que o petróleo é retirado bruto e ele é levado para umas indústrias que a gente chama de refinaria. Refinaria é o processo de purificação e separação dos componentes do petróleo. O que acontece? Ele é colocado numa fornalha e nessa fornalha vai ocorrer o processo de destilação fracionada, que é o que ocorre as misturas homogêneas. E à medida que ele vai aumentando a temperatura, vai saindo cada uma das substâncias. Então, a 20 graus o gás, a 40 o nafta, a 70 a gasolina, e quanto mais ele vai aumentando, mais produtos vão saindo, até chegar aqui nos nossos resíduos final. Ele até coloca uma tabela aqui para você, ó. E esse resíduo final aqui, então, vem o piche, a parafina, a vaselina, tá certo? Beleza.
Um dos principais componentes, então, é a gasolina. A gasolina é um dos componentes mais importantes. Ela é obtida por essa destilação fracionada aqui, tá? E ela, o processo onde eu faço essa gasolina é chamada craqueamento, que é uma quebra das moléculas grandes e eu faço moléculas menores. Então, aqui eu tenho uma molécula aqui de 12 carbonos, eu faço um processo de um craqueamento, onde eu utilizo catalisadores, que são componentes, né, que podem ser vários compostos, pode ser a luz, pode ser aço fúrico, pode ser platina, que eu uso para acelerar essa reação e fazer ela em cadeia menor. Essa cadeia menor aqui é o que eu faço a octanagem, que é o principal componente da gasolina, tá certo? Esse objetivo de reformar essa gasolina, de melhorar essa gasolina é que eu chamo de reforma catalítica, que é o Rolfing, certo? Por isso que diz a diferença daquela gasolina de boa qualidade, gasolina aditivada, tá certo? Então é por isso que eu prefiro, tem esses processos de depuração, tá? É chamado de reforma catalítica. E aí é onde ele mostra aqui, então, essa questão da purificação, ok? Beleza. Um outro produto aqui agora que vem, que é a questão do carvão mineral, que também é um outro componente que vem também da formação de restos orgânicos, tá? Ele é formado, o carvão mineral, ele é como se fosse uma pedra que ela é formada, só que ela vai convertendo, o que acontece? Ele vai sendo retirado ali o metano, um pouco de água, né? Vai perdendo o gás e ele vai se fossilizando e formando uma pedra, que se transforma no carvão mineral. Uma fonte de energia muito utilizada, tá certo? E um detalhe, como o nosso terreno aqui é basicamente terciário, é mais recente, a gente quase não tem um carvão mineral aqui de boa qualidade, que é aquele carvão que ele atinge a altas temperaturas para siderurgia, tá? Isso faz com que o Brasil importe esse carvão mineral, que esse carvão mineral conta. A indústria chinesa usa muito carvão mineral, né, dentro da sua indústria siderúrgica, porque ele atinge alta temperatura e o carvão fica ali queimando, né, devagar e soltando, então é um alto componente também, tá certo? Os Estados Unidos aí tem altas reservas de carvão mineral, uma fonte de renda muito boa, uma fonte de combustível também. Um outro produto super importante é o nosso gás natural. À medida que essas florestas, o resto de animais, eles vão se decompondo, ocorre a formação de gases e ocorre um bolsão de gás. E esse gás aqui também pode ser utilizado. No entanto, esse gás aqui, ele é utilizado para fazer o GNV, que é o gás natural veicular, diferente do gás liquefeito, que é lá do botijão. Esse é outro. Esse gás liquefeito do botijão vem do petróleo. Esse aqui vem da formação do petróleo. Tá? O xisto betuminoso, que também é uma rocha, né? No meio dela, ela tem um material oleoso, que também serve como um excelente combustível, tá certo? Só que é uma fonte bastante cara e com pouco rendimento. Então, o xisto betuminoso é como se ele fosse lá a lamparina, a lanterna da sua casa, sabe? Quando não tem energia, você utiliza aquilo ali, tá? Por quê? Porque ele é dispendioso, é caro e outra coisa, altamente poluente, o xisto betuminoso. Mas vamos supor que de repente todas as reservas do mundo acabem, então você tem lá um xisto betuminoso para dar uma queimada durante alguns anos, ok? Basicamente isso. Uma outra coisa importante aqui de você também saber é aí o gás liquefeito do petróleo, tá? Esse gás liquefeito é uma mistura que vem do propano e do butano, são gases inodoros e incolores, claro, não são gases. Resultado, inodoro principalmente. E no seu botijão, mas o botijão não é de casa fede. Sim, ele fede porque é acrescentado a ele enxofre. E esse enxofre é que dá aquele cheiro. Por quê? Esse gás aqui, gente, ele é altamente asfixiante. E há muitos anos atrás, as pessoas utilizavam esse gás para suicidar. Como? Ligava o forno, enfiava a cabeça lá dentro do forno, ficava lá cheirando, até desmaiar e morrer. Tá certo? E colocaram um enxofre para dar um cheiro, né? Até para despertar as pessoas, porque ele é altamente inflamável, né? E aí colocou esse cheiro justamente quando você vê, tá fedendo gás. Então é justamente isso daí. Tá certo? E o último, que é o metano, que é um gás também inodoro e incolor, um gás muito, muito produzido, principalmente por nós, que temos um dos maiores criação bovina do mundo, né? Os animais. Mas a gente poderia muito aproveitar esse gás metano para fazer biogás, se o nosso país tivesse gestão. Como a gente não tem nada, não é? Então, é isso. Tá bom? Também é o gás da depuração, né, de matéria orgânica, tá certo?
E é isso, basicamente isso aqui. Então, bem tranquilinho, né? Eu vou até colocar um link aqui para vocês de outros sites de pesquisa para apurar mais esse daqui, tá bom? Porque ele é bem pouquinho. Então, tá bom, bora fazer os exercícios e eu vou passar para outro capítulo, tá bom? Beijinho.